Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Você que clicou aqui agora já sabe quem são os nossos convidados, já sabe quem é o nosso novo parceiro aqui, a Office Lab, farmácia de manipulação incrível que tá com a gente até dezembro nessa temporada. E eles entregam em todo o Brasil, tá? Então clica aqui no QR Code que tá aqui, que eu sempre erro. Ah, garoto! E aí você vai direto pro site deles. E lá você pode... Você mora, sei lá onde? Clica lá que eles entregam em qualquer lugar. Então, não sou do Rio. Não tem problema. Eles entregam. São de confiança, é onde eu falo pros meus pacientes. Então, assim, eu fico livre porque eu sei que eles trabalham super certo. Tá bom? Então, agora eu vou apresentar os nossos convidados e vamos falar sobre o tema de hoje. Longevidade masculina. Longevidade do homem. Para até quando que a gente pode ir? Qual é a diferença entre homens e mulheres nessa questão de longevidade? A gente vai discutir sobre isso com Alexandre Barilari! Beleza? Fala, garoto! Tudo bem? Bonitão aí! Imagina, é a luz. Super estiloso! Falei, vai tirar o óculos não? Alexandre disse, não, vamos aos poucos, vamos não sei o quê, vamos sentindo. Eu falei, caraca, vamos de leve. Começando no mistério. E o nosso médico das estrelas, Luciano Negreiros. Caramba, cara, que finalmente prazer, você cara. aqui. Bom demais, obrigado pelo convite. Tô um prazer atrás de imenso. você, ó, desde 2021 a participar desse programa. Então, eu fiquei assim, até eu fiquei sem graça, que você falou de uma história que a minha secretária, vou puxar a orelha dela. Tranquilo. Porque minha vida é essa loucura, mas depois vamos fazer essa coisa da historinha da Carla Dias. Vamos fazer da também. tireoide. Porque a princípio eu tinha pensado em você quando eu descobri que você era médico da Carla Dias. Pra falar sobre tireoide, que é um Sim. tema mega importante Super também. importante. E aí eu te mandei mensagem, cheguei a mandar até pra Carla. Poxa. Mas recebi um grande cri-cri-cri. Richard, mas agora... Tudo tem seu tempo e hora. Aí, Quando que ele chamou, aí eu falei assim, eu fizemos vou, mas esse eu tenho que levar meu endocrinologista. Foi Eu tenho isso, que levar cara. o Foi Luciano. quando eu descobri então, que o você Luciano você era paciente dele. Sim. Você é médico dele, sei lá. Isso. E eu falei, pô, Meu amigo fechou. também. E amigo. Sim, amigo. somos amigos, mas Vieram- é meu milagreiro. É meu milagreiro. É isso que a gente quer saber. Eu tinha um paciente que falava isso. Ele falava, endocrinologista é... Salvador da Não, pátria, ele... assim. Ai, esqueci a palavra. Como se fosse, a gente fizesse... Não é mandinga, não é feitiço. Esqueci o É nome. alguma coisa nesse Ele sentido, falava, assim, não, de- peraí, não é nada disso não, é tudo ciência, tá tudo pautado na ciência, não tem nada de superstição, não. Mas o paciente ele fica tão grato do resultado que ele fala milagreiro, né? Alexandre sempre fala. Sempre Eu gosto fala. da palavra milagreiro que ele fala, mas o milagre é ele que faz junto com o nosso trabalho. Porque eu falo sempre que a gente tenta dar o melhor tratamento para o paciente. Mas se o paciente também não fizer a parte dele, a Não tem parceria não vem resultado nenhum. Nenhum, Então, nenhum. as É pacientes enxugar falam, gelo, né? Vão me agradecendo. Poxa, Luciano, obrigado. Você fez uma transformação no meu corpo, fez milagre em mim. Falei, não, nós fizemos juntos, né, Alexandre? É um trabalho a quatro mãos, Total, que eu falo. com certeza. É uma parceria Com dos certeza. dois. A parceria, eu sempre falo isso para meus pacientes, na primeira consulta, ó, tô te dando o melhor tratamento, mas quero que você seja o meu melhor paciente. E o Alexandre é um super paciente. Imagina. Sabe o que eu acho Você me engraçado? inspira. Tem paciente que a gente fala, ó, vai fazer isso, passa a receita, não sei o quê. Aí volta para uma segunda consulta, um mês depois, 2 meses depois, dependendo. E aí, fez? Não. Entrou em contato com a farmácia, mandou fez nada. fazer as manipuladas? Não. Não, esse é do tipo que queria outro tipo de milagre, né? Mano, aí Esse ele não nem é esse fez milagre. o prescrito, ele nem fez o que a gente botou ali pra fazer. Então a gente fica, caraca. Não tem mano. resultado. Fala que o milagre tem que ter atividade, a pessoa tem que ser ativa, não pode ser aquela coisa de ficar esperando o resultado, não. Tem Pois que é. ter o esforço. No pain, no gain, né? Já fala a Sim, grande com ditado, certeza. né? O grande ditado do Exatamente. filósofo Larissa Lispector. Larissa Lispector. Ó, Alexandre, vamos lá. Pra quem não conhece ele, peguei uns trabalhos aqui. Ator, mais famoso. Eu acho que foi o seu trabalho mais marcante, Alma Gêmea. Alma Gêmea. Que tá reprisando de novo. Tá reprisando de novo. Voltou como Guto. Cara, eu tinha uma raiva de você como Guto. Quem não, né? Nossa. Cara, eu quando Alma Gêmea foi 2006. Foi, 2006. Eu tinha, sei lá, 14 anos, eu via aquilo, adorava, chegava da escola, ia assistia, e eu ficava com uma raiva. Você tinha uma lente azul? Não, uma lente mel que clareava o olho, mas isso foi uma ideia minha, né? Num primeiro momento, o diretor não queria essa ideia, porque ele achava que era uma composição de fora para dentro, mas eu tinha dito para o Valcir que eu queria me reconhecer naquele personagem, porque realmente era muito distinto de mim, né? E aí eu fiz coisas muito loucas. Minha irmã me levou para o presídio Ari Franco para fazer o que a gente chama de laboratório.
E eu via que o olhar daquelas pessoas com quem eu conversava, que eram homicidas, eu ficava numa sala fechado com eles, me contando as histórias. Teve um que disse pra mim assim, eu matei 30, mas rodei por um. E aí eu falei assim, mas como é que você se sente? Você se sente bem? Se sente mal? Ele falou assim, olha, eu não me sinto bem, mas também não me sinto mal não, porque já estava combinado. Eu falei, combinado como? Porque eu já tinha dito ao sujeito, se você não fizer do meu jeito, eu mato você e todo mundo que estiver contigo. Então, ele não fez. Portanto, quem matou não fui eu, foi ele. Quer dizer, quando ele me disse isso, eu descobri um avesso do pensamento que me levou para um lugar daquele laboratório que era muito louco, né? Porque eu não podia condenar o meu personagem. Eu como ator, né, nessa construção toda. Eu tinha que... É quase como Spinoza. Spinoza diz que aquilo que me compõe faz bem para mim. Ou seja, Deus é meu brother nessa hora. Tudo que eu estiver fazendo é para o meu bem. Tô falando de personagem, tá? Sim. Não confunda, tô falando de personagem. Então, a construção era essa. Aquela coisa exímia da culpa. Não tem culpa. Vem muito da psicopatia, Exatamente. né? Poxa, não sou eu o culpa. culpado, é você que não fez, não amarrou o cadarço na hora que eu queria que você amasse. Deus está comigo porque aquilo me compõe, aquilo é bom para mim, então tá tudo certo. Ou seja, não tem culpa. E não tendo culpa, o Guto fazia muita coisa. Né? Cara, é bom fazer um personagem assim que a gente passa anos, 18 anos, e a gente ainda lembra do personagem. Eu digo pro Valci, você não me deu um personagem, você me deu a carreira. Ah, Valci, o presente do Valci. Armando Alexandre é psiquiatra, então... Sério? Minha mãe é psiquiatra. E o legal disso é que tempos depois ela me trazia alguns feedbacks dos detentos, né? E o melhor de todos foi quando um deles disse para ela assim, seu irmão tá arrebentando na novela, parece até que ele leva jeito para isso. Para isso, na verdade, que ele estava querendo dizer, pro crime, né? Para essas maldades todas. Realmente. Eu não fiz sozinho, né? Na verdade, são tantas coisas envolvidas numa novela, uma engrenagem tão complexa. Você precisa do Valci, o Valci precisa de mim, eu preciso da Luz, eu preciso do Jorge, eu preciso dos colegas. É uma engrenagem que realmente, como a gente estava falando, Deus tem que dizer, agora é a hora. É a hora. É isso. E ele disse. Cara, muito maneiro. E aí ele fez Senhora do Destino, Chocolate com Pimenta, Nos Tempos do Imperador, foi a última. Na Record fez Dona Xepa, Caminhos do Coração, Rei Davi. Caminhos do Coração é um marco. Era mutante? Também. Era mutante. Eu era Caraca, eu quero muito saber disso. Parda Preta Gil. Então, Parda Preta Gil, é muito bom. Quando eu vejo uma galera mais jovem, assim, me reconhecer muito, eu falo, você via Mutante, né? Eles já chegam. Mutantes é uma loucura. Tá na cultura brasileira, sim, Mutante. Total. É muito... do Thiago Santiago, né? Do Thiago Santiago, nosso amigo. Do Thiago Santiago. Esse menino, ele é amigo de todo mundo. Então, vamos lá. Luciano Negreiro é médico, conhecido como o médico das estrelas, meu povo. Ele fez clínica médica na Santa Casa, não foi? E se especializou em endócrino depois. De formação, né? Residência médica em endócrino. Depois a gente faz a endócrino. E aí tem escritor. Sim, sou escritor. Palestrante, professor, autor do livro Emagrecimento. Esse é o quarto livro? É o quarto livro, que eu trouxe até pra você. Meu Deus, eu amo ganhar esse mimo. Depois eu vou fazer autógrafo. Aqui, galera. O maior prazer, né? Vou receber autografado, cara. Você merece. E é grosso, hein? Aqui, ó. Tem página, tem substância. Tudo é um trabalho que eu amo, né? Como eu fiz formação psicossomática, eu fiz uma analogia do emagrecimento com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Porque a maioria das pessoas, quando querem emagrecer, elas emagrecem só o corpo. E a cabeça continua de gordo. E aí fica naquele efeito sanfona. Porque emagrecer é muito fácil. Mas voltar a engordar é mais fácil ainda. Imagina. Então tem que mudar a cabeça. Então são passos. Esse livro é muito legal e fácil de ler. Eu tô vendo aqui, é uma fonte boa, passos, grande, né? São passos, tópicos. São passos, tem são até tabela, dicas, ó, que legal. Tem várias dicas que você muda a longo prazo a cabeça e o comportamento para você manter esse shape. Olha que legal, tem até uma tabela nutricional, você bota quantos camarões, 5 unidades de camarões tem tantas calorias, empadinha de camarão, bolinho de bacalhau, olha tudo que tem no nosso dia a dia mesmo. Então, cara, no começo, muito bacana. são passos para você mudar a função cognitiva, que são os pensamentos. E depois você vai mudar o comportamento, que é a dieta e a atividade física. Muito então legal. Ele começa realmente nos passos da cognição, que é você preparar para ter uma cabeça magra. E depois você vai para os passos
do comportamento, que é atividade física e alimentação. Cara, muito bacana. E esse é só o quarto filho. Esse Tem é o outro quarto. filho. Só o quarto. Aí temos também os infantis, que eu tenho maior orgulho desses meus filhos, porque eu também fui gordinho, como o Alexandre foi gordinho também. Sim. Então, tem todo um projeto, eu tenho um projeto social, que é o Super Amigos Saudáveis, que é a campanha contra a obesidade e sedentarismo desde a infância. A gente tem um projeto social que a gente ganhou, ficamos entre os 10 projetos sociais mais importantes no Brasil, que eu tenho muito orgulho. Que Estamos aí maneiro. num novo projeto, só que esse aí ainda tá... Segredo. É surprise, Segredo. né? Maneiro. Mas é um projeto que vai ser bem top. Mas focado para as crianças também? Também. Ai, que Com um massa, cara mano. super top, que é o meu paciente, que é meu amigo. Quem eu não também é não posso paciente? falar quem é. Ai, meu né? Deus. Mas Tem que a gente voltar, né? Tem que chegar, vamos esperar. Mas vai ser muito legal. Eu falei assim no início que o Luciano ele é amigo da Madonna, do Eduardo Paes, da Suzana Vieira, ele é amigo de. Ele cerca ali a Narcisa, ele cerca a nata da sociedade Mas quem carioca. não quer um milagreiro por perto, gente? Cara. Todo mundo quer. Ai, A gente Jesus. tem amigos, né? Tem amigos que eu acho que é o que eu falo. Hoje eu tenho meus pacientes que se tornam amigos. Então é tudo isso. uma mistura. Eu acho que a gente tem que Não, quebrar. ele tem tá até ele falando tem aí, uma Iago. qualidade invejável, que é de nutrir, de regar, sabe? Sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem para perguntar se legal, tá tudo bem, cara. como é que você tá, enfim, mesmo quando não tem consulta. Que legal. Então, essa qualidade, nem todas as pessoas têm. É verdade, E é ele muito tem de uma difícil. forma muito genuína, esse sorriso, esse astral, É esse muito trato. difícil mesmo a gente ficar mandando É mensagem. muito bom. Eu percebo isso e eu me cobro isso também, porque eu vejo que o paciente gosta, porque ele se Demais. sente muito cuidado. É muito. Quando você, e aí, Mas como não é é que só foi? o paciente, não. É o amigo, né? Sim, Porque sim, às vezes a sim. gente não encontra. Os dias têm poucas horas pro tanto de coisa que a gente quer fazer. Mas ele encontra essa hora na agenda para mandar uma mensagem, Que legal, sabe? cara. Dizer, tô com saudade, gente, vamos nos ver e tal. Ele rega, ele Que nutre. legal. Teve uma paciente até que foi semana passada, que a paciente está sofrendo muito por causa da obesidade, e ela vi que ela estava super fraca no tratamento, ela mandava, poxa, não tô indo bem, né? Aí quando vi, ela chegou e desistiu do tratamento. Mas foi assim, quando ela desistiu, eu chegando tipo, em casa super tarde, eu falei, vou mandar um recado para ela. Ela tinha consulta, ela desmarcou a consulta. Falei, não, você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso com você, né? Não, vamos ser Vamos, fortes. sim. Quero te ver amanhã Isso na já clínica. aconteceu comigo também. E ela chegou e falou assim, ela ligou Obrigado cedo para a por- clínica, falou para a secretária, Remarcou. pode manter minha consulta que eu vou. Nossa, Ela você chegou, vê na como- hora que ela chegou na clínica, ela me abraçou e começou a chorar. Poxa, Luciano, nunca ninguém fez isso por mim. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar dos muito nossos especial, pacientes. é Muito muito bom. especial. Muito tem bom que quando ver a gente porque recebe esse a gente feedback. tem o sofrimento da pessoa, a pessoa cria um fantasma do outro lado, né? Então a gente tem que desmistificar esses fantasmas que o paciente cria. Então a gente tem uma missão. Eu desde criança, né? Eu falo que meu pai fala, o que você vai ser quando crescer? Meu pai era empresário. Eu falei, não vou ser mesmo, mas por quê? Porque eu amo a medicina. E na minha família não tinha nenhum médico. Então quando a gente faz a profissão por amor, é diferente. É verdade. diferente. É verdade. É, E vai hoje- construindo esse amor, vai nutrindo esse amor, a palavra que você usou. É, e muito bom. essa coisa de criança que já deseja ser aquilo que efetivamente vai vir a ser, é o que a gente chama de vocação. Em latim, vocare é esse chamado interno que eventualmente a gente recebe desde pequeno para ser uma coisa ou outra. E é isso, o Chamado resultado... propósito, né? A gente O tem esse propósito. é um chamado mesmo. Eu tô falando dos anos 70, começo dos anos 80, tive que lutar tanto assim contra tudo e contra todos para dizer que eu queria ser ator, né? Você é do Rio? Sou do Rio, de uma família de muitos militares e professoras e tal, de maneira que dizer que queria ser ator no começo dos anos 80 foi um caos, um abalo sísmico. E meus pais negaram isso o quanto puderam durante muito tempo, né? Foi preciso chegar o sucesso e tal. Para poder ter aquele orgulho. Mas É o melhor de difícil, tudo, eu né? já não tenho mais meus pais aqui, mas eles sempre foram muito críticos. E isso era muito bom, assim, porque tinha carinho, mas tinha uma lucidez da crítica que acho que fez muita diferença para não me Isso é bom, ouvir os não me pais. deixar perder o chão, sabe? Muito bom. Perder as medidas, assim, porque a gente... Num dia você anda na rua, no outro dia você não consegue andar. Também estou falando de passado, né? De quando a gente não tinha outra coisa para fazer a não ser assistir as novelas. Todo mundo sentava para assistir. Agora, curioso com a reprise de Alma Gêmea, que as pessoas recordam momentos em que ainda assistiam com a avó, na hora que o bolo estava saindo à tarde, na hora que o momento. café começava a cheirar à tarde. Então, assim, Isso. são lembranças
imagens muito bonitas, assim, de outros tempos em que a gente ainda se reunia com a família para ver Em volta novela. da TV, é verdade. Gente, é só a primeira pergunta, tá? Isso aí não foi Sim, esse só um prólogo. prólogo. O que vocês fazem pela saúde de vocês hoje? Não é o que vocês indicam, ou você indica, mas é o que você faz por você, pela sua saúde. Eu faço muito há muito tempo, porque existem essas categorias que vocês denominam ectomorfo, que era o meu sonho de consumo. Eu hoje daria qualquer coisa para ser. Poxa, esse cara tá brincando com a gente, né? É, Não, ele tá. O cara que é o galã aí, global, o galã. O Viu cara a foto tem um dele shape. aí no não sei o quê, toda sem vez que ele camisa? vai lá, a gente coloca ele lá no coisa, faz na Bimpedã. Poxa, Alexandre, caraca, que Não, mas é isso? Eu sou escravo demais disso. Mas a genética dele é fantástica. Ele tem o padrão que ele fala que ele não queria ter, mas o padrão dele é fantástico. Todo mundo inveja. Não, Invejamos, talvez não. os ectomorfos também quisessem ser. O ectomorfo mesmo. quer ganhar de qualquer Exatamente. jeito. E é o mais difícil, porque eles não podem sair, não podem deixar de treinar um dia. Exatamente. É Mas eu comer queria o tempo poder todo. deixar de treinar um dia, entendeu? Entendi. E eu realmente não posso. Então, assim, o que eu faço? Eu faço há muitos anos. E o mais legal é quando você consegue descobrir que você pode ter prazer naquilo. Eu tenho prazer de ir à academia. Hoje em dia, as academias funcionam de domingo a domingo. 364 dias no ano, talvez não no dia do trabalho. E eu vou muito à academia. Eu acho que isso é o que eu mais faço ao meu favor e tal. E quando eu achava que a academia não estava dando mais resultado, porque realmente é uma luta desmedida entre o nosso desejo e a gravidade, aí eu conheci o Luciano. E aí o Luciano foi a última boia, assim, né? Para eu não ter que recorrer, naquele momento, a alguma coisa mais invasiva e tal. E aí fiquei louco, apaixonado pelos milagres que ele produziu no primeiro momento. Já não posso falar de primeiro momento, porque já estamos juntos há quase 10 anos, né? Exatamente. Luciano. Ele chegou lá desesperado na clínica. Achando que não tinha salvação. A última opção que eu tenho aqui, falei, vamos embora. Porque eu malho muito. Eu malho muito. E você não estava tendo o resultado que você queria? Tipo não estava tendo o resultado que eu queria. E claro, porque os anos não permitem mais aquele resultado de outrora, né? Sim. Então precisa entrar a ciência do Luciano, tudo isso e tal. E aí foi um casamento perfeito. Quando chega em outubro, eu já ligo para o Luciano e falo, Luciano, vamos dar início ao nosso projeto Verão. E assim a gente faz, Projeto Verão 2020. Em outubro começa. Em outubro começa. Para dar aquele refinamento, porque ele é super focado. Mas só que ele tem essa coisa, porque além do mais, ele tem Salvador, que é a paixão da vida dele, que ele tem que estar super bem no carnaval lá. Tá. Então tem tudo isso. O homem é que nem a mulher, o ser humano quer estar bem. E tem momentos específicos que a gente pode estar melhor ainda, né? Que são coisas pontuais. Sim, exatamente. Né? Então o Alexandre, ele cuida do corpo dele um ano inteiro. Mas como a gente tá na disposição maior, no verão e tudo mais, a gente quer dar aquela refinada. Sim. Já tem ali só aquela lapidada final. Então a gente chega... O verão pede isso, pede. Né? E a falando com o Luciano, né? esse litoral que a gente tem de quase 9 mil quilômetros nos faz um pouco show-off, né? A gente vai às praias. Hoje em dia tem foto, tem registro. Antigamente não. Era uma Yashica complicada, que o filme era de 36, você ganhava 4 fotos, só pedia as boas. Hoje não. Hoje todas as fotos são boas, tem filtros, tem câmeras, não sei o que e tal. Então você tem que estar mais exposto. A gente está mais exposto. Com certeza. Lu, e você? A Lu, tá? Já é a Lu. Isso, com já certeza. É parceiro. Me fala o que você faz pela sua saúde. Poxa, eu sou muito cuidadoso. Eu posso falar que tenho minha vaidade, não excessiva, mas eu sou muito cuidadoso porque eu sei que a gente tem que ter essa coisa preventiva. Eu acredito muito na medicina preventiva. E a cada ano que a gente ganha, a gente tem que se cuidar cada vez mais. Então a gente tem que ver. Eu fui gordinho quando criança, por isso que eu fiz endócrino. Até eu era aquele CDF, primeiro aluno da turma, que comia tudo quanto é livre, a porcaria, tudo junto. Até 17 anos, eu era aquele que passava cola para todo mundo e era líder de turma. Mas tinha bullying. Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade e falei, não quero ser mais gordo, vou ser endocrinologista, eu sou muito determinado. Então, desde o início da faculdade, você sabia que você ia para endócrino? Desde antes da faculdade. Que legal, eu entrei na faculdade, né? para ser endocrinologista. Que para ser magro e ser endócrino. Que incrível. Porque eu tinha a história da minha avó também, que a minha avó era uma pessoa muito
importante na minha vida. Ela era diabética, então eu que fazia toda a glicemia dela no Olha. dedinho. A minha avó morreu com um pé diabético e eu que fazia o curativo dela todos os dias no dedinho dela. Depois o meu trabalho de pós-graduação também foi em Foot Care Clinic, clínica de cuidados em pés diabéticos. Então, desde criança eu fui aquela coisa do gordinho que não tirava, tinha vergonha de tirar a camisa, de tirar, aparecer os peitinhos, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei entrando na faculdade, eu sou muito focado. Eu fiz quase greve de fome. Todo mundo não acreditava. O que está acontecendo? Você está doente? Eu falei, não, tenho um propósito. Fechei a boca, comecei a malhar que nem um louco. E na época, realmente, não jogava futebol, que era o gordinho para correr. Aí eu fui para natação, comecei a nadar, fui no time da natação da faculdade. Eu pegava entre a faculdade e o hospital, ia para academia na hora do almoço, depois corria à tarde, fiquei focadíssimo. Focado. Emagreci e realmente o que eu falo, o Alexandre falou, é prazer. Na vida a gente tem que ter prazer em tudo que a gente faz. Eu vou para academia com prazer, eu faço minha atividade com prazer. Eu até 17 anos não comi nenhum tipo de salada. Eu amo Não comer gostava? Não gostava, né? Eu aprendi, hoje é meu prato predileto. Eu como, as pessoas, como você tem prazer? Eu posto lá no meu Instagram, lá meus pratos, as pessoas Eu vi ontem, um omelete com uma saladona. Com uma saladona, o pessoal adora, né? Ver as minhas saladas lá. Você gosta de comer tanto alface? Eu amo, entendeu? Então, na vida a gente tem que fazer tudo por prazer. Então, hoje eu tenho minha atividade física, eu adoro correr na praia, dar o meu mergulho, fazer minha musculação, ter minha alimentação equilibrada. Então, as pessoas falam, poxa, você é realmente o que você fala pra gente fazer. Sim. Muito bom. A gente é exemplo, né? A gente é esse exemplo pros nossos pacientes, principalmente. Não adianta a gente falar se a gente não faz. Isso. Eu tento mostrar isso também. Tantas opções. Eu não consigo muito entender o sedentarismo hoje, a não ser que seja de uma forma, enfim, meio física, psiquiátrica, enfim, com alguma vertente psiquiátrica. Mas tem gente que fala assim, não gosto. Mas, poxa, você não gosta de dançar, você não gosta de nadar, você não gosta de andar na praia, você não gosta de ver gente, não gosta de pedalar, enfim. Tem que procurar um prazer em alguma coisa, né? O sedentarismo puro e simples, deliberado, é muito triste. E é uma decisão, né? A gente decide gostar. Pronto, não gosto. Cara, eu falo, acha alguma coisa aqui que você vai decidir gostar. Tem que ser bom pra você, tem que ser seguro, tem que poder manter. Exatamente, mas tem que ter prazer. Mas aí você decide. Igual a gente decide amar. Vou decidir amar minha esposa até o resto da minha vida. Então eu decidi amar. E é isso. E a gente vai ficar junto. Mas assim, eu entendo. Você sabe que eu tenho paciência, e como eu gosto muito de psicologia, eu entendo pessoas que não gostam. Tem pessoas que definitivamente não gostam de atividade. Não gosta do ambiente da academia, nem da academia. Não gosta de fazer nenhuma atividade física. Porque além da academia, tem outras atividades que não são da academia. Mas são pessoas que são totalmente passivas. As pessoas não gostam de fazer nada. Eu falei assim, aí acabou. Então nós vamos chegar, agora vamos criar. Nem se você for no esforço, você não for amarrada para academia, para uma dança, escolha alguma coisa, mas faça. Sim. Sabe? Porque a endorfina é uma coisa que circula depois de 5, 10 minutos. E te alegra sobremaneira, né? Então as pessoas vão naquela passividade, chega na hora que fazem obrigatoriamente uma atividade física, ela sai da inércia. E acaba virando um prazer. Eu tive vários exemplos que eu falei, então você vai amarrada. E a pessoa começa a gostar. E foi amarrada. Entendeu? Foi amarrada. A endorfina, que eram os neurotransmissores, serotonina, vão acionando, né, Iago, né? E pá, a pessoa começa, né? Vai amarrado nos 5, 10 minutos, depois a pessoa vai no trampo. É bom ver quando você consegue proporcionar essa mudança na vida do paciente. Comportamento, né? Muito legal. Eu falo que a atividade física tem que ser é um hábito higiênico dietético. Você não escova os dentes todos os dias, então, é a mesma coisa. Você tem que fazer atividade física todos os dias para limpar a gordura da barriga, das artérias. Então, enxergue como hábito higiênico inegociável. Não tive tempo. Paciência, vai no Nem tempo, 20 minutos. Vai no domingo, vai no banheiro. Hoje em dia a gente tem um monte de aplicativo que a gente bota, a gente faz com o peso do próprio corpo. Isso. Eu sempre indico isso. É isso mesmo. Lu, me fala uma coisa. O que um paciente de 50 anos faz hoje que um de 20 não faria, ou ao contrário, que ele tem que fazer que o de 20 não precisa fazer? Então, eu sempre falo que a gente tem que sempre respeitar a individualidade. Então, tem pessoas que já têm algumas limitações.
tem problema de coluna, né? Tem uma hérniazinha. Então, você tem que primeiro entender o seu corpo. O que eu posso fazer? Né? Hoje eu tenho pacientes aí com 20 anos que tem mais limitação que uma pessoa de 50 anos. Então, a limitação é individual. Mas você sempre tem aquela coisa, a cabeça faz coisa que até Deus duvida. Então, a pessoa chega, tem uma limitação, mas vamos tentar ver vamos negociar o que você pode fazer. Então, limitação muito individual e depende muito, né, depende de idade, depende do organismo da pessoa. De cada um. Mas, por exemplo, você consome bebida alcoólica? Já consumiu? Não. Esse do Alexandre é a manchete dos jornais. Eu pareço um alienígena, né? Porque eu nunca bebi álcool. Ótimo. Eu não sei o sabor que tem. Ótimo. É uma caloria vazia, serve pra nada. Mas é um alienígena, né? Total. Porque eu nunca vi uma pessoa, no dia que ele chegou na clínica, falou... Olha aquele negócio, quando a gente pega, fuma, bebe, na hora que eu falei, você bebe? Não, mas nem final de semana, uma tacinha de vinho, nem pra comemorar o aniversário... Nunca experimentei. Nunca. E é engraçado que as pessoas falam... Eu digo isso hoje com certo orgulho, porque aos 51 tenho um certo orgulho sobre isso, porque se eu tivesse dado um gole em uma noite na vida, já não seria mais nunca. Nunca tem um poder, sabe? Porque se você vacila uma vez, deixa de ser nunca. Esse nunca se esvai completamente. Então eu hoje eu preservo esse nunca com um certo orgulho, porque muito legal porque isso. É muito diferente. E mostra uma liberdade que você tem de escolher. Super liberdade, porque eu não sabe porque às vezes a gente fica aprisionado naquela coisa. Eu vou para as festas e tal. Lá em casa, meu aniversário, por favor, toma uma taça de champanhe, por favor, para comemorar. Não posso. Eu nunca tomei, nunca vou tomar. Tem água de coco, tem suco, tem água de coco. É igual droga também. A pessoa fala, na minha faculdade, colégio, experimenta. Não quero, nunca coloquei nada de droga na minha boca, porque eu falei também, tem essa coisa, não quero, porque de repente pode ser que a minha bioquímica vai gostar daquilo lá, vou ficar dependente daquilo. Muito bom. Né? Porque, por exemplo, o álcool é uma caloria vazia. Se a gente, um paciente com 20 anos, ele às vezes consome bebida alcoólica, é uma coisa. Um paciente de 50, o corpo dele, o metabolismo vai metabolizar aquele álcool diferente. Sim. Como que você faz para dosar isso? O que você ajuda o paciente nesse caso, nesse pós-50, nesse 50 a mais, enfim? Isso aí eu falo, realmente acaba que o emagrecimento, a manutenção do shape é uma conta matemática, é o que você come e o que você gasta, né? Então é isso que você falou aí, Iago, da caloria vazia. Então, em relação ao álcool, no início do tratamento, eu até falo com o meu paciente, poxa, eu falo da lei seca, né? Vamos fazer um detox esse mês, vamos cortar o álcool, porque o álcool realmente vai só te prejudicar. Também tudo que é neurótico é chato, burro e enjoa. Se o paciente gosta muito do álcool, a gente negocia. Final de semana, poxa, vamos fazer uma bebida diluída com menos valor calórico. Fica se enganando ali, porque você acaba se enganando. E quando realmente na manutenção, se a pessoa gostar muito, a gente negocia também. Mas durante a semana, vamos tentar fazer esse detox. Muito bom. Porque o pessoal, na época da pandemia, ficava vendo live e fazendo aqueles shows lá e bebia todos os dias, né? As pessoas acham que é só o que come, mas é o que bebe também, né? É porque é muito mais fácil, a gente bebe muito mais às vezes do que come. E a gente o paciente não percebe. Bebe todo dia. Todo dia eu falo, tem um jogo do Flamengo. Um dia desse eu atendi um paciente, você bebe? Não, eu bebo umas 2 vezes na semana, quando tem jogo do Flamengo, né? Mas o que eu não consigo entender... Bom, eu não sou parâmetro para isso, né? Porque... é como se você quisesse imaginar como é a vida em Urano. Essa história da bebida, para mim, é como a vida em Urano. Eu não tenho cognição para imaginar. Né? Mas eu não consigo muito entender alguns amigos que dizem assim, eu não estou podendo beber, então não vou sair. Não vou à festa, não vou a isso, porque eu não vou beber. Eu acho isso uma aberração. Fica aprisionado. A pessoa acha que está livre, que pode fazer o que quiser, mas não, ela está aprisionada. Eu ouço muito Você isso. Poder dizer não é uma escolha. Olha só que coisa, que poder que eu posso falar. Não, hoje não. Hoje não, Faro. É a mesma coisa do doce, né? Tem pessoas que são aquele sugar craving, né? O sugar craving, que é aquela compulsão pelo doce. Então, a pessoa fala assim, não vou conseguir. Eu sou chocolate, eu amo chocolate. Mas eu já me entendi e é um trato que eu tenho comigo. Eu como chocolate uma vez na semana. No sábado que eu corro na praia, tomo meu vinhozinho, né? Que eu adoro vinho.
vinho chardonnay branquinho, poxa, pra mim é Lu, bom já demais. que você tá falando de chocolate, É. deixa eu falar uma coisa que o Lu me mostrou, me apresentou, me prescreveu, que são os bombons Olha. anticompulsão noturna da Office Lab. A gente tem. Era uma coisa, assim... Bom, me parecia muito milagre, né? Chegar ao ponto de um bombom anticompulsão noturna. Porque, realmente, à noite, quando a noite chega, a gente faz uma viagem para outro planeta, onde a gula se impõe de uma forma agressiva. Sim. E aí você vai descontroladamente Larica, nesse doce, né? Nesse açúcar e tal. Beleza. Aí os bombons chegaram na minha casa. São lindos. A embalagem é linda. Parece uma embalagem clássica, assim, de chocolate. Da Bélgica. Isso, Da Bélgica. tipo, hoje em dia o chocolate brasileiro tá em alta, bom, né? Às é, vezes de um chocolate de Ilhéus, enfim. Poxa, E aí Ilhéus é muito eu bom. fiz exatamente como foi prescrito. 30 minutos antes do jantar, come um bombonzinho, que é lindo. Eu fiz isso no primeiro dia. Eu nem jantei. Foi tão surpreendente, Luciano, foi tão surpreendente. E aí eu comecei a falar disso de uma forma muito genuína, porque era a minha experiência com aquilo, né? Minha cabeça se ocupou com outras coisas. E quando você tá na gula, não adianta a cabeça ocupada, porque a gula se impõe, né? E os bombons foram incríveis. Bombom anticompulsão noturna da Office Lab. Meu Deus do É uma céu. estratégia muito boa que a gente usa para esses pacientes que são Compulsivos, né? no lance do doce. Do que eles doce. querem doce o tempo todo. Então, ter um bombom com essa característica que vai melhorar a sua compulsão, porque você come já é muito bom. Você já fica naquela... Depois do... Tem a gente que toma prescrição depois é de do... um. E aí você vai ler o quanto de tecnologia, de ciência tem naquele bombom, né? Não é só a cacau e gordura e açúcar. Não, isso é o de menos. O chocolate Não tem. dietético Você e tal, bota é um o de meio menos. amargo ali. E você coloca ali, né, os suplementos, né? O ProSleep, a Dimena, o Exato. polipicolinato de cromo. Eu adoro. Que aquilo lá, você chega... O fitoterápico tem ação real. Então você chega, não é medicamento, é um fitoterápico, nutracêutico, que vai melhorar essa compulsão pelo doce. É muito legal. Eu adorei. E tira mesmo. Hoje eu já tenho esse controle, né? Que eu chego lá uma vez na semana, eu chego sábado à tarde, eu abro o meu chocolate. Eu sempre falo que uma coisa que a gente fala no livro do emagrecimento é a lei da unidade. Então, a primeira unidade é ótimo. É ótimo. O segundo já vai meio na compulsão e no terceiro já vai na gula, né? Então, temos que parar. Chegou lá, pegou um pedacinho, pronto. É isso que eu tenho. É isso. Unidade. Não vá no 2, no segundo 3. passo, né? O bis não existe, né? O bis não existe. Bis não tem como ser um, gente, pelo amor de Deus. tipo E isso. ter essa variabilidade em casa, esses acessos. Aí, pô, hoje eu vou nesse meu chocolate aqui, mas aí no domingo, no sábado, eu vou para aquele que... Então, ter escolhas, saber saber a hora de parar, cara. Tem que saber a hora de parar. Tem. No caso de longevidade, a gente Sim. pensando em um paciente que... Porque hoje em dia a gente sabe que longevidade não é só o tempo que você vive, mas sim a qualidade De vida, de nesse vida tempo. que você tem nesse tempo. Principalmente O a joelho tá qualidade. bem, as costas tá bem, tá conseguindo Sim. agachar, subir, pular, carregar peso. Então, o que você pensa dentro dessa longevidade? O que não pode faltar para esse paciente, para esse homem que Sim. tá querendo viver 100 anos? Sim. Primeira coisa, eu acho que é o que não pode ter. O açúcar é um veneno, né? Então, o açúcar tem que cortar, a gente tem que pensar que a gente vai envelhecendo, a gente vai enferrujando. Então, é produzir radical livre. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o radical livre e o antioxidante. Então, o antioxidante é a defesa do organismo. Então, a gente tem que ter essa defesa bem construída, que a defesa vai ser alimentação, né, bem equilibrada, evitar todas as porcarias, as besteiras calóricas que vão oxidar mais. É que nem você colocar um açúcar ali na panela, você vai fazendo aquela coisa, aquilo lá tudo é oxidação. Então a gente tem que pensar que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enferrujando. Então a gente tem que usar mecanismos antioxidantes. Pode ser os nutracêuticos, né? Eu acho que se a gente escolher todas as vitaminas, qual que é a vitamina que não pode faltar no seu dia a dia? Uma vitamina C, que é melhor antioxidante. Diária. Tá. Então, tomar uma vitamina C diária, porque vai melhorar a pele, vai melhorar a imunidade, vai te dar mais energia, né? O zinco, que é fantástico, né? A arginina também, que modula todos esses fatores. Assim, isso que a gente fala dos smart drugs, que a gente vai envelhecendo, a memória também vai ficando lá para baixo, né? Função cognitiva. Hoje a gente tem smart drugs, são pílulas inteligentes,
que você usa ácido lipóico, resveratrol, coenzima Q10, a ginkgo biloba em alguns casos também, né? Então, tudo é um complexo. Você vai tomando... A minha funcionária fala, poxa, doutor Luciano, você não precisa comer nada, né? Porque tanto de cápsula que você toma, você não precisa Você comer é essa mais. pessoa que pega assim de manhã, vocês têm muitas cápsulas de manhã e fica Tem tomando? minhas cápsulazinhas, mas assim, não sou uma Glória Maria da vida, né? Mas eu sou o Luciano da igreja, eu coloco lá uma quantidade equilibrada, que também tudo que é demais também não é bom. Então, dentro do equilíbrio, eu falo, é personalizar, né? Cada paciente precisa de uma quantidade. Um paciente de 50, um paciente de 40, um paciente de 30, né? Então, cada paciente tem uma necessidade. Muito bom. Mas nessa contabilidade, desculpa te interromper, mas nessa contabilidade da vida, né, entre os ganhos e as perdas, o que é uma cápsula, 2, 3, diante de possíveis perdas que você pode ter lá na frente, né? Se você pode prevenir. E é melhor isso. tomar um zinco, uma vitamina C, do que uma losartana, Exatamente. metformina. Eu falo para os pacientes, poxa, mas tantas caras... Isso aqui não é medicamento. É prevenção. É prevenção. É difícil a gente mudar a cabeça. Minha avó, por exemplo, eu mando manipular pra ela e dou pra ela. Ela acha que é remédio e tal, Mas né? o Iago me mandou aqui um monte de remédio. Aqui, Jaqueline. Fica lá mostrando pra minha mãe. Vó, isso não é remédio, isso é vitamina. Isso é pra você não tomar o remédio. Porque realmente ela se orgulha dizendo que ela não toma remédio. Eu não tenho problema de pressão, não tenho problema de diabetes. Que bom. Vamos continuar assim. Mas seu joelho não tá doendo? Você não tá doendo pra agachar? Então, vamos tomar isso aqui que vai melhorar. Você não tá tendo uma falta diária, às vezes, quando você encaminha não sei o quê. Enfim, vamos tentar ir ajustando para ir melhorando a qualidade da tua vida. A gente fala também, que eu falo que é muito importante, tá falando para o Alexandre agora, a gente chegando aqui sobre o colágeno tipo 2. A gente também vai envelhecendo, a gente vai desidratando aquela cartilagem articular, né? Então, uma dorzinha ali na coluna, tudo mais. Você tem o C2, que é um peptídeo de colágeno tipo 2, que além do colágeno tipo 1, que é para pele, cabelo e unha, que eu também acho que todo mundo deveria começar a tomar depois de 30 e poucos anos, tomar também, depois dos 40, 50 anos, um colágeno tipo 2, porque o tipo 1 vai cabelo, unha e pele, e o tipo 2 para articulação. E aí vai ter uma curcumina, então, ajuda muito, melhora muito. Sim, ótimo anti-inflamatório. Às vezes eu mando fazer junto. Tipo 2 com curcumina. Curcumina ajuda muito. A cúrcuma é excelente, né? Xande também, tá? Sim. Como é que você faz na academia? Você falou que hoje você ainda faz academia. Muito, 7 dia. vezes por semana. Ótimo. Como que você distribui o aeróbico e a musculação? Porque homem geralmente não gosta de aeróbico. Só pega peso. Eu não tive essa opção. Não? Da escolha. Entendeu? Como eu sou do endomorfo mor, que é o endomorfo baleia, né? Qual foi o maior peso? 96. Caraca. É muito peso. Também, acho que quando eu cheguei no Luciano, eu devia estar com uns 93 e tal. O percentual... É que eu falo também, a gente não pode relacionar só o peso, né? O percentual de gordura. A composição corporal. O Alexandre fez uma transformação total no corpo dele. O percentual dele abaixou muito. E depois a gente faz... Eu sempre falo, o ideal é sempre fazer um trabalho de refinamento, perder peso, para depois ganhar massa muscular. Construindo o músculo. Né? Porque senão a pessoa fica aquela coisa heterogênea. Você não sabe se ela tá forte, se tá gorda ou se tá furda, né? Sim, furda. Então, o Alexandre, Alexandre, nesse primeiro momento, vamos dar uma secada. Tá. E ele secou, ele ficou top. Foi excepcional. Né? Foi uma coisa excepcional. Tem uma foto que ele postou, que ele falou, a gente tem que ir pra Salvador. Tem uma foto dele que eu falo, esse daí tem que mostrar acho que a que a gente bota no Google aparece. Em Salvador no mar. Bota Alexandre Marinalli, aquilo ali é Luciano Negreiros. Entendeu? E é Alexandre Marinalli também. É uma parceria, porque eu sou muito disciplinado por necessidade. É isso que eu tô falando. Quando todo mundo já foi embora da academia, eu tô entrando no aeróbico. Tu vai à noite? Não, vou quando dá, a hora que dá, tem que ir. Se tô gravando de noite, vou de manhã. Se tô gravando de manhã, vou de noite. A nossa vida é assim, não tem dia certo e vai. Mas eu vou sempre e o aeróbico faz parte da minha vida, porque... É corrida? Você faz todos? Hoje menos corrida, porque tem alguns problemas na coluna e tal. Mas muito elíptico, escada é eficientíssimo também, adoro fazer escada. Eu gosto de escada também. E bike, remada, enfim, eu vou zanzando entre todas aquelas opções. Você gosta de HIIT? Gosto. Aquele que você dá o tiro. Gosto, faço também. E eu faço ali no visor do meu elíptico, ou do que seja, um videogame.
Eu Vou faço chegar lá. videogame. Eu não assisto coisas no celular. Enquanto tá correndo? Não, Enquanto tá fazendo? não. O meu videogame é a tela legal. do aparelho, entendeu? Você mentaliza eu ali. mentalizo, E eu fico Nem observando. música? Música sim, mas nem tô focado nela. Às vezes eu faço todo o tempo com a mesma música. Que doido. Michel Teló que me ouça aqui, eu já corri do Leme ao posto 6, ouvindo o Mil Residência. E repetindo? Em looping, Looping? em Deus. looping. Caramba. E às isso. vezes eu encrenco com umas músicas e eu faço do Leme ao posto 6 e volto ouvindo a mesma música. E não, às vezes não é diferente no aeróbico também não, porque isso não é... É aquela música não é chiclete, né? Grudou ali, você vai lá, né? mas aquilo é para dar um ambiente, mas não é aquilo que está me movendo exatamente. O que está me movendo é a tela, é o visor do aparelho, entendeu? Então eu não posso me dispersar assistindo um filme ou ouvindo uma música e cantando junto, não é isso. É um foco mesmo naquilo. Acho que faz diferença, entendeu? Porque senão a pessoa fica ali meio perdendo tempo, nem atinge uma zona de queima, nem atinge zona de nada e acha que fez alguma coisa. Então aquilo também tem que ter uma observação, tem que ter um foco. Eu acho que eu faço uma certa diferença nisso. Muito bom. Lu, o lance... É verdade que homens vivem menos que mulheres. Tem um Ministério da Saúde que diz que tem 7 anos a menos. Uau! Porém, homens envelhecem mais devagar que mulheres. Como a nossa pele é um pouco mais grossa, o colágeno demora... A mulher tem aquela... É muito abrupto. Sim. A menopausa da mulher é muito... É uma linha, quase com um corte ali. E a diferença hormonal também, né? Testosterona e estrógeno é bem diferente. É muito. Né? E aí o homem ainda fica... É mais gradual do homem. Então a gente tende a ter esse envelhecimento um pouco mais gradual e a gente, enfim, percebe menos. Mulher é mais focado. Como que você lida com isso? Tanto para homem, para ajudar as mulheres nessa questão da reposição hormonal e dos homens. Porque a gente também, às vezes, precisa de reposição hormonal. Porque com a idade, a testosterona também vai caindo. Mais gradual, mas ela cai. Como é que você faz? Eu sempre explico, porque eu trabalho muito com o que a gente fala que projeto casal fit, né? Então, são homens que vão junto com mulheres e trazem ali todas as questões. Então, a mulher chega e fala assim, quando chega ali perto dos 40, 40 e poucos anos, e às vezes o homem é um pouco até mais velho que a mulher. Poxa, Luciano, meu marido tá tão bem, eu tô caindo tanto, entendeu? Então, fica aquela coisa, né? Já fica aquela... Uma coisa chata, né, para a mulher. Sim. E o homem também quer ajudar também a mulher. Eu falo, a mulher tem menopausa, que é um declínio, ela é abrupto, né? Abrupto, acabou. O homem tem tem os dois têm a somatopausa, que é uma diminuição do GH. Mas o homem tem a andropausa, que é um declínio hormonal progressivo. O homem com 50 vai diminuindo, 60, 70. Mas eu tenho pacientes com 70 anos que estão no nível de testosterona lá em cima também. Eu também tenho. Né? Alguns pacientes. Até você fica assim, coroca. Isso é muito individual. Mas a reposição hormonal é sempre, para todos os pacientes. Eu sempre falo, tem pacientes que têm contraindicação. Então a gente tem que respeitar essa contraindicação. Mas quando não tem contraindicação, reposição hormonal é vida. Então não precisa ter mais aquele medo, não dá posso câncer. repor. Dá câncer, vou ter problema disso, vou ter problema daquilo. Você vai ter problema se você realmente parar, ficar com essa cabeça e que você vai envelhecer mais precocemente. Né? Aquela questão da longevidade. Longevidade saudável, sim. Então, todo mundo vai viver e viver com qualidade. Então, o hormônio dá um plus. Eu sei porque a gente já passou dos 50, né? O Alexandre pode falar, Alexandre? Claro. Eu com 51, eu tô com 55. E eu 55. já tinha falado que eu tinha 50. Então, a gente passou dos 50, a gente tem que correr à frente, não correr atrás. Bom. Então, a gente, sempre o do Alexandre, a gente faz a avaliação, vê se precisa tomar. Eu também, se eu preciso, eu uso o meu hormônio lá. E hoje os hormônios são muito mais bioidênticos, eles têm uma qualidade muito melhor do que era antes. Aquela questão que a mulher tomava hormônio e dava câncer, era hormônio de égua, entendeu? E uma dose altíssima. Altíssima, e a dose, e um hormônio totalmente desestruturado. Hoje não, a gente tem um hormônio bioidêntico que a mulher fica muito bem, obrigado. Sim, né? sim, então a gente tem que ver se a mulher tem, ou como o homem tem contraindicação, qual que é a contraindicação? É absoluta ou relativa? Então é uma coisa muito individual. Então não é só por causa que a pessoa está ficando velha que ela vai ter que ficar velha. Ela pode ser uma pessoa com idade, mas bem com melhor. Né? bem melhor. Muito Então, bom. por isso que as pessoas... Eu tenho pacientes... Tem uma paciente minha de 70 anos que o marido tem 80...
Você olha para os dois e fala, poxa, caramba, como vocês estão bem, né? Isso é legal. Porque eles se cuidam, eles escutam a medicina, a medicina bem estruturada. Também tem que tomar muito cuidado, que testosterona, hormônio, não é água. Não é água. As pessoas hoje estão usando testosterona como fosse água. Aí tem um monte de problema. Sem necessidade. Sem necessidade. E em doses também hiper. Então, uma overuse de testosterona, né, tanto para homem como para mulher. Você vê, você entra numa academia, você até cheira a testosterona no ar. Você né? vê, hoje em dia a gente olha e já sabe, né? Sabe. Mas é isso, eu acho que a gente perdeu o medo. Equilíbrio, porque, né? não sei como foi com você, quando ele te apresentou fazer a reposição hormonal. Porque muitos pacientes, às vezes, a gente precisa fazer, mas eles têm medo. Sim. Vou ficar broxa, meu cabelo vai cair, vou ter que ficar usando isso pro resto da vida. É difícil a gente mostrar pro paciente que a gente tá repondo, a gente não vai estar fazendo uma coisa além do necessário. Não vai estar fazendo uma coisa suprafisiológica. Mas é a gente está importante dentro do fisiológico. atualizar essas novas descobertas, como o Luciano está falando, de ser um hormônio bioidêntico, ou seja, toda uma evolução que a própria ciência fez. O hormônio de hoje é bem diferente do hormônio de 20 anos. Então, essa história que o seu paciente traz é uma história antiga, é uma história datada, né? Ele tem que entender que tudo foi reformulado, as coisas evoluíram e tal. E que hoje em dia a gente tem muito mais acesso, graças a Deus, né? A tantas saídas que, sei lá... E mostrar pessoas que fazem e são normais, elas não são... Exatamente, que não teve nenhum tipo de intercorrência. Então, como foi dentro da tua experiência, assim? Você se sentiu bem depois, antes e depois disso, dessa terapia? Como é que... Eu acho que o seu médico tem que ser uma pessoa em quem você confie. Ótimo. Né? Eu não vou ao Luciano tendo a minha consulta verificada antes no Google. Tem gente que já chega no médico com a prescrição do Google, né? Da vizinha. Minha da vizinha fez. Sim, Google. Tem amigos que falam assim, mas o que você toma? Não sei o que. Eu falei assim, vai lá, porque o que eu tomo não é o que você vai tomar, entendeu? Não é o que você vai tomar. Então, assim, quando eu cheguei no Luciano, eu já confiava nele de uma forma que ele é o médico, ele estudou, ele fez essa especialização, ele conhece isso e eu não. Se ele quiser saber sobre acting, atuação, personagem, ele pergunta. Stanislavski, pergunta pra ele. Se eu quero saber sobre medicina e endocrinologia, eu tenho que perguntar a ele. Então, ele me dá isso, tudo tem sido incrível, ele faz muita diferença, como eu sempre digo na minha vida há muitos anos. O meu projeto Verão, mesmo com os anos que passam, eles ficam muito satisfatórios para mim. Então, é isso, a pessoa tem que encontrar um médico em quem você confie e possa obedecê-lo, digamos assim. E o Luciano não é só essa prescrição, né? É essa mudança de cabeça que o emagrecimento faz e que ele nos convence de uma forma muito persuasiva. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem que falar esse laço de amizade. Eu fico vendo assim, que eu fico às vezes até triste, né? Porque a gente vê sendo totalmente ético, mas a gente vê umas prescrições que eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo na medicina? Eu fico assim, eu falo, como que uma pessoa que prescreve isso consegue dormir com a consciência limpa, né? Eu acho que a gente tem que pagar as contas com Deus, né? Então, não pode chegar, você tem que chegar, ver e eu faço tudo que eu vou fazer para o meu paciente, eu faria em mim, faria na minha mãe. Porque eu fico vendo umas coisas assim que eu fico, tem hora que eu fico triste com a medicina pelo lado que está indo. De uma maneira que é toda comercial, as pessoas só visam realmente dinheiro, então, e prescreve para o paciente uma coisa que não é legal. Eu vejo, às vezes, muitas receitas de nutrólogos, de endócrinos, a gente é meio que conhecido como passar muita receita, muita coisa, muito ativo. Como que você otimiza isso para o paciente tomar pouco, mas o necessário? Não pouco, mas assim, o que for. O necessário para individualizar esse tratamento. Você falou, acho que o necessário, acho que você não precisa dar, porque tem um fígado que está ali recebendo tudo isso, tem um rim que está recebendo isso. Então, se realmente usar, e coisas desnecessárias, que às vezes a gente pega assim, uma prescrição que vê, ele está usando uma coisa, um princípio ativo que está usando de novo aqui embaixo. Então, para que usar duas coisas ao mesmo tempo? E então, a lógica? É a lógica. E equilíbrio, né? Tudo o organismo precisa de um equilíbrio. Senão, o excesso vai fazer mal também. Acaba com tudo. Então, acho que essa é uma coisa...
como eu estava falando para o Alexandre, quando a gente estava vindo agora, que às vezes o menos é mais. A gente tem que tratar o paciente que está ali doente, que está precisando da gente, e não tratar, às vezes, até a ansiedade, que, poxa, eu quero que ele melhore tanto em tão pouco tempo. Não, é tudo Tudo tem seu tempo. um processo. O Luciano é parcimonioso mesmo nisso. Muito bom. Cara, eu tenho uma dinâmica que chama... Você participou de Dança dos Famosos. Eu participei da primeira edição Menino. no século XVIII. Ganhou? Eu fiquei em segundo lugar. Caraca! Quase. Caramba, em segundo lugar. parabéns, eu não sabia. Eu vou dizer, eu fiquei em segundo lugar porque na época não tinha nem votação popular ainda. Era só os 3 lá. Só os 3. Só os 3. Não tinha júri artístico, não tinha plateia, não tinha nada. Não tinha nada. No começo, era século XVIII. Mas ficou em segundo lugar é bom mesmo. Poxa. Quem ganhou? Karina Bach. Foi Karina foi Bach muito foi a tempo primeira, mesmo. Então, aí eu fiz uma dinâmica que chama Doença dos Famosos. A doença dos famosos, caramba. Como o Luciano é muito bem relacionado, ele conhece muita gente, eu separei aqui alguns famosos que já falaram em matérias, em notícias, que tem alguma doença. E a gente vai falar um pouco sobre essas doenças deles. Obviamente que eu não fui no prontuário de ninguém, eles é que mesmo falaram que tem. E isso ajuda muito a falar sobre a doença. É isso. Quando um famoso, uma pessoa de destaque, fala sobre um determinado assunto que ele tem, de problema que ele está tratando, cara, uma visibilidade muito grande, muito ajuda caminho, muito o nosso trabalho, porque o paciente já vem né? meio que informado e atento àquele diagnóstico. Então, eu vou mostrar alguma galera aí, vamos ver também se vocês acertam o que doença os famosos têm. Joga aí, primeiro. Ana Carolina. Qual doença vocês acham que a Ana Carolina tem? Não tem problema de tireoide, né? Tireoide que ela tem? Não. Eu não sei, eu sou péssimo para essa questão de... Tu sabe? Não tenho a menor é amigo ideia. de Ana? Não, sou admirador. Estranha. Sou admirador. Ela não tem problema na garganta, não é amidalite. Entenderam a relação? Minha garganta? Não, tá bom. Tá bom, ok, não foi bom. Vamos lá, Ana Carolina, não rolou? Não. Não vai. Eu não... Solta aí, qual é a doença de Ana Carolina? Diabetes tipo 1. Ela é diabética, agora que eu lembrei, ela é diabética. Diabetes tipo 1. Ela nem é... Ela descobriu com 16 anos. Sim. Então, ela faz um acompanhamento desde sempre. Sei. Ela viaja com comida, ela fala que ela teve que se adaptar a essa doença, essa realidade. É aquela que usa insulina. Todo dia, sempre, ela tem que usar insulina. Tem um grande amigo que é o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o Livmar Araújo, que é de Belo Horizonte, que eu fiz residência lá, a gente fez juntos, né? E ele realmente é o presidente. Ele também é diabético desde criancinha. Olha. Levimar, um abraço, meu amigo. E essa alimentação não muda isso? Cara... É diabetes tipo 1. É irreversível? Diabetes tipo 1, não. Não adianta. Não adianta. É genético. Ela abriu até velha. Ela abriu com 16 anos, que ela falou. Em geral é anterior. Você descobre mais cedo. Às vezes criança, né? 6, 7, 8 anos. Desde criança. Eu trabalho muito... Eu realmente, agora que eu lembrei que ela é diabética mesmo. Né? Ela não é tua paciente, não? Não é, tá. Mas um pouco sobre diabetes tipo 1, assim, pra gente falar por alto, pra galera entender. Então, o diabetes tipo 1, que eu tava falando, tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 que vem depois de 40 anos, tá ligado? E aí, em decorrência à alimentação, obesidade, a gente chama até de diabesidade. O tipo 1 não, é uma falência do pâncreas, das células beta que produzem insulina. Então, esses pacientes, realmente, eles têm que tomar insulina. Entendi. Hoje tem vários... Hoje, o diabetes tipo 1 está muito mais tranquilo, porque tem todo lá... De lidar, né? Tem todo um sistema novo de aplicação de insulina, tem as bombinhas de insulina. Tem as bombinhas. Então, hoje o paciente convive super bem. Se ele vestir, eu falo que o diabetes tipo 1 tem que vestir a camisa do diabético. Aí, depois que ele veste, ele convive tão bem. Que teve um estudo chamado United Kingdom Prospective Diabetes Study, foi o pioneiro mostrando que o paciente bem controlado ele vai evitar as complicações. Porque o que o diabético tipo 1 tinha medo a longo prazo era realmente das complicações. Porque, poxa, eu vou ficar cego, vou ficar com insuficiência renal, vou amputar perna, tudo mais. Hoje a gente sabe que o paciente bem controlado ele vai evitar todas as complicações. Então, você que é diabético tipo 1 tem que ter um bom controle, que esse bom controle que
você vai viver como uma pessoa normal. Com essas facilidades, aplicando né, a insulina. de hoje em dia. Hoje todo mundo aplica o Ozempic porque não pode Exatamente. aplicar, né? É E tem verdade. também o Libre, aquele aparelhinho que quem sim. usa é o Zé Loreto. Eu sempre vejo. Tem uma foto sim. que ele postou Que no Pantanal, mede. que ele tem um... Ele bota... geralmente a galera bota no braço, mas como ele faz muita cena sem camisa e tudo mais, pra não aparecer aqui, o dele é aqui nas costas. E aí ele postou uma foto no Pantanal de costas, e aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? E ele falou, é o Libre, que ele passa o celular ali, e aí ele vê quanto que ele tem de glicose, ele precisa usar a O Zé insulina. já foi meu paciente lá, ele é super gente boa, né? Pô, doido pra trazer ele aqui também pra falar sobre isso, que é um tema muito importante. Diabetes, é muito legal. Ele é de Niterói lá, o pessoal de Niterói, um abraço. O dele também é esse Niterói. tipo 1. O dele é tipo 1, também. Aí, a Ana Carolina escreveu assim, falou numa entrevista, eu viajo com marmita porque tudo leva leite e tem gordura. É uma doença que se a gente aprende a cuidar e controlar, você tem uma vida normal. Faço exercício todo dia e não deixo o bonde descarrilhar. Sim. Então, ela aprendeu a ter uma vida normal. A gente aprende a isso. Sim. Até porque ela tem isso desde muito jovem. Vamos ver o próximo. Lecha. Qual a doença da lecha? Também não sei. Eu sou péssimo para essa questão de... Tá, então Tenho vou a dar... menor ideia também. Vamos ver a doença de lecha. Tiroidite de Hashimoto. Hashimoto. Os famosos Hashimoto. É, o famoso Hashimoto. O que é a tiroidite de Hashimoto? Também, para mim, nem é grego, é aramaico. Aramaico. É uma doença autoimune, né? Que tá ali, aí eu falo que são anticorpos são células de defesa. E essas células de defesa, em vez delas realmente defenderem a sua tireoide, no caso, elas vão lá e fazem um ataque na sua tireoide. Sei. E tem uma destruição da função da tireoide. Qual que é a função da tireoide? É produzir hormônio tiroidiano. Então, tem aquele processo inflamatório crônico que isso vai diminuir a produção do hormônio tiroidiano. Então, geralmente, as pessoas que têm tiroidite Hashimoto, a longo prazo ou a curto prazo, vão acabar desenvolvendo um hipotiroidismo. Que é uma das maiores causas de hipotiroidismo, é a tiroidite de Hashimoto. Isso. E aí, esse processo autoimune. As pessoas aí chegam no consultório, chegam lá chorando. Poxa, meus anticorpos anti-TPO, que era antiperoxidase, estão lá em cima, está 1.000, 2.000. Aí a gente regula a função tiroidiana, o TSH vai para o normal, então o paciente sai do hipo para o hipotiroidismo, para a função normal, mas ainda continua com aqueles anticorpos lá em cima. Aí, poxa, Luciano, o TSH está normal, mas os anticorpos subiram. Falei, fica tranquilo. O anticorpo vai ser uma coisa que você vai ter provavelmente para o resto da vida, e às vezes ele pode flutuar. E também falo que a tireoide é uma doença muito psicossomática. A pessoa fica mais ansiosa, aí aumenta o hipotiroidismo. Então eu falei, fica calminha que pode deixar que a gente controla. A gente vai controlar isso daí. Uma das coisas que ela disse foi a perda de memória. Ela tinha uma perda de memória muito a curto prazo, esquecimento assim o tempo inteiro. Sim. E ela percebia essas coisas, mas o esquecimento era a pior coisa. Então, a queixa de memória, perda de memória é uma coisa muito comum hoje em dia. Muitos pacientes falam, que eu não consigo lembrar, às vezes estou falando, não lembro a palavra, que não sei o que, aquela coisa. E isso está cada vez se tornando mais recorrente. Sim. Então, o hipotiroidismo acaba atuando até até nesse nesse lugar. Não tem essa patologia, essa recorrência em função de quê? Cara, até vitamínico, processo de déficit de B12, por exemplo, de vitamina D, hábitos de vida. Às vezes a pessoa está condicionada a sempre fazer a mesma coisa, não tem novos estímulos, o corpo não produz novas sinapses, estresse, depressão. Eu acho o pior de tudo, que eu sempre converso com meus pacientes, que estresse é uma coisa normal do dia a dia, mas o problema é o distúrbio do estresse, que eu chamo de estresse. Então, eu acho que a doença da humanidade hoje é o distresse, que é o distúrbio do estresse. Então, a questão muito de memória, às vezes nem é de memória, às vezes é concentração, déficit de atenção. Que as pessoas têm muita pulverização, muita coisa, né, na cabeça e muito estresse, né? Muito preocupação, e a pessoa acaba de esquecer do dia a dia, da clareza mental. Isso é uma outra coisa de obstinação ou de desejo de atingir, né? Que eu sempre digo para os meus amigos e tal, eu faço muito esforço para ser atento. As pessoas não fazem deliberadamente nenhum esforço para ser atento. Então a vida, com essa pulverização toda de multitelas, de telefone, de WhatsApp, de e-mail, de não sei o quê, de chamada, de call, de não sei o quê, é fácil a desatenção te tomar, né? Eu me orgulho muito assim, de dizer assim, eu sou muito
eu faço muito esforço para essa atenção. Sim. Então eu quero que as pessoas façam Sim, também ao meu redor. Porque faz bem pra você. Você ser atento com o seu corpo. Não, é o mínimo. faz bem, mas também você tem que se esforçar para isso. Tem que se Sim, esforçar. é um Entendeu? esforço, sem é aquela dúvida. coisa de você dar uma desligada. Eu adoro fazer meditação, eu vou pro arpoador. Falo que tem a minha prainha que chama Luciano's Beach, que eu já falei, eu também quero posta a Luciano's a Beach. beça, Luciano's E aí eu Beach. chego lá, eu faço minha meditação, dou aquela, sabe, desligada de tudo, faço minha... E aquilo lá me faz bem. São uns 5 minutinhos que a gente tem que parar. E lá na clínica a gente tem também um Feng Shui, que as pessoas chegam lá, poxa, Luciano, o que tem nessa sala? Parece que eu vou dormir. Todas as pessoas chegam lá e dormem lá na Olha, sala. que legal. E aí, você levou o Feng Shui pra lá? pra minha sala. Máximo. E é impressionante que as pessoas... Feng Shui Feng Shui é uma metodologia harmonização chinesa de harmonização do ambiente. Do ambiente. Mas né? é cheiro? Não é cheiro, Não. não. É como a composição dos móveis, tem as Nossa. cores. Isso é bom porque você dá aquela... Porque as pessoas não conseguem relaxar. E lá as pessoas falam, poxa, dá uma... O que você fez na sua sala? né? Você colocou Lexotana, essa coisa aqui, Tá no ar, tá no... Tem Feng Shui. Mas as pessoas têm que dar uma desacelerada. Pô, da Hashimoto é totalmente diferente. A questão da memória é que o hipotiroidismo é que nem um carro com... Eu falo que o hipo é que nem um carro com pouca gasolina. Tudo fica devagar. E altera a memória também. Que é diferente do dia a dia, da alteração da memória. Esse aí pode ter aquele leve aumento de peso, queda de cabelo, Sim, sonolência. Tudo. A pessoa, eu falo que tem um carro que tem que andar a 80 km, está andando a 8 km por hora. Vamos ver o próximo. Vocês adivinham o próximo. Evaristo Costa. Aí ele é mineiro também. Eu sei que ele é mineiro, mas eu não realmente... Esse também eu não sabia. Essa gente eu não sabia não, tá, gente? Eu pesquisei para a matéria. Não é obrigatório saber também, não. Evaristo tem doença de Crohn. Doença de Crohn, sim. Uma doença intestinal. Intestinal inflamatória. O intestino hoje em dia é muito falado. A gente fala muito de intestino, de microbiota. Cérebro, né? Segundo cérebro. Como é que a gente vai melhorar isso? E ele falou assim, vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo, mas chego lá. Então, ele tem a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, também autoimune. Sim. Ele ainda, ao contrário da outra menina, ele não aprendeu a controlar. Ele foi até internado na Inglaterra por conta disso, dessa crise. Você tem uma crise, dor abdominal intensa. Sei. Ou com muita diarreia, ou constipação, porque é como se o intestino estivesse sempre inflamado. Entendi. Então, o que você come interfere muito nisso. Demais. Teu estilo de vida interfere muito. Tem medicamento, mas é baseado em estilo de vida. Sim, porque é uma doença crônica também que não vai ter e cura. Tá muito ligado ao lado psicossomático também. Muito ligado. E às vezes o tratamento é até cirúrgico. Tirar aquela parte que está mais inflamada e reconectar. E aí esperar não ter, né? Melhorar. Tem um diagnóstico também diferencial com retocolite ulcerativa, né? Que é bem parecido com doença de Crohn. Sim. Vamos ver o próximo. Jaime Monjardim. Isso é fácil. Isso é fácil. Deve ser diabetes já tipo aprendeu, 2, já trabalhou com Jaime? Não, nunca trabalhei com Jaime. Tipo 2, diabetes tipo 2, não. Não. Também não sei. Bota aí. Câncer de próstata. Câncer de próstata. Jaime foi diagnosticado com câncer de próstata em 2015. E aí ele fez uma ressonância pélvica e descobriu aos 65 anos. Tratou o câncer, tirou a próstata e voltou a trabalhar 10 dias depois. Uau. Voltou a dirigir. Olha só que às vezes a gente fica, né? Aquela coisa, meu Deus, câncer de próstata. Cara, se diagnosticar cedo. Tudo. Com o exame preventivo. Por isso que eu sempre peço, o Alexandre mesmo, né? A gente fez agora, que hoje em dia as pessoas ficam naquela coisa do toque retal por causa de próstata. É um mito que se criou, mas hoje em dia, se você tiver um bom PSA e um bom ultrassom, você nem precisa fazer mais toque. Porque o toque realmente era uma coisa assim, que você fazia naquela coisa ambulatorial, que as pessoas não tinham dinheiro para fazer um PSA, não tinha dinheiro para fazer um ultrassom. Então, hoje em dia, porque o ultrassom vê ali toda a característica morfológica da próstata. Então, se você tiver um PSA baixo com um ultrassom bem feito, tranquilo, ok, já está ótimo. Sim, e história de vida também, né? Então, tem que sempre estar fazendo PSA e fazendo o ultrassom da próstata. Então, entenderam, homens? O maior medo dos homens é esse toque retal. Não precisa fazer o toque retal para ter o diagnóstico. Até porque o toque retal você só vai conseguir atingir uma região da próstata. Tem outra região que o dedo não vai. É muito que mais as imagens conseguem. Né? Exatamente. A imagem muito mais teve específica. pai que tem câncer de próstata. Pô, vou ficar mais alerta. Fumo, sou obeso, tabagista,
etilista crônico, um estilo de vida, pô, vamos então, entendeu? Melhorar ali. Mas uma pessoa normal, saudável, que não tem história, tem um PSA normal, nem precisa fazer o toque retal. Não tem necessidade. Hoje em Mas dia, uma pessoa que não é tabagista, é abstêmio de álcool, pelo menos, não tem essa herança, essa carga genética e tal, ainda assim pode desenvolver? Pode. Pode, tudo pode. Mas é claro que o oncogene que tem ali, hoje tem a teoria da oncogenética, né? As pessoas que têm a tendência familiar vai ter mais chance, mas qualquer um pode, né? Por que eu vou ficar... Porque também a gente não sabe nessa árvore onde está, de repente, o gene que não chegou ao pai, à mãe Sempre tem o e primeiro. tal. Sim. Ele pode estar nessa cadeia em algum lugar. Exatamente. Né? Às vezes você tem o gene, mas ele não foi ativo, mas ele tá naquilo ali. Sim. E o seu hábito de vida também interfere nisso. Muito. Você até vai passar pro teu filho. Isso. É a epigenética que a gente fala. Genética. Então, mas tirando a herança genética, nenhum outro tipo de comportamento vai desenvolver isso. Quer dizer, Não tem como a se gente... você não Câncer bebe, é genético. se você não fuma e se você tem hábitos saudáveis... Aí você tá excluído. Você tirando- nunca vai ter câncer. Vou dizer que você nunca vai ter Não, câncer. é uma pergunta. Não sei. Não tem como a gente saber. Mas Porque senão a gente parte do princípio de que todos temos essa carga genética em algum lugar do passado. Pode sim, pode ser Pode que ser não. que Mas não. só que o que eu falo, mais uma vez, eu falo que hábito de vida, estilo de vida, né? E principalmente, voltando, puxando pela minha formação psicossomática, São determinantes. tem a cabeça faz coisa que até Deus Sim, com certeza. Sim. E realmente, a pessoa às vezes está naquele Sim. processo de E ainda depressão, tem de angústia. essa frase, né? que diz que você não tem um câncer, você faz um Você câncer. faz um né? câncer. Eu já vi, tem uma paciente minha que ela chegou, teve um processo aí de separação bem traumática. Primeiro, ela chegou e descamou a pele inteira, parecia uma cobra, né? E depois ela chegou a desenvolver um câncer de tireoide. Que a tireoide, se eu falo assim, papai do céu, vai falar para Luciano, você vai ter que ter um câncer. Qual câncer você escolhe? Eu falei, eu quero de tireoide, né? Que tireoide você tirou ali, fica tranquilo. É verdade. Né? Mas ela desenvolveu um câncer de tireoide, não tinha passado nenhum de coisa. Sim, mas sim. a separação dela foi tão fragilidade, né? traumática para dessa ela dor. que logo depois veio essa coisa, uma dermatite, e depois veio um câncer. Eu tenho o meu sogro, por exemplo, ele nunca fumou, não bebe, alimentação assim, ele não esquentava arroz no micro-ondas porque dizia que tava câncer. Teve um câncer de pâncreas. Uma vida super saudável, A vida não é era imponderável obeso. mesmo. E meu avô, por exemplo, etilista crônico, Não bebe, teve. obeso, diabético, hipertenso. Não teve ainda. É o imponderável. Então não tem como a gente saber. Não tem. O câncer é uma característica genética naquela divisão celular que uma célula sai esquisita e aí vai ficando de esquisita. É óbvio que a gente melhora a probabilidade com o nosso estilo de vida, com o que o Luciano falou. Mas assim, dizer que, por exemplo, você que tem um estilo super saudável, Alexandre, você nunca vai ter câncer em lugar nenhum. Não pode afirmar. Não tem como. Não dá. Vamos pro próximo. Patrícia Poeta. Amigas? Já fizeram um almocinho lá na casa de Patrícia? No Leblon? Não? Não. Vamos ver o que Patrícia tem. Acho que ela tem tireoidite, não? Endometriose. Uma doença também muito comum nas mulheres. Demais. Uma alta taxa de infertilidade nas mulheres em idade reprodutiva. Aquela dor crônica. Sempre que vai menstruar, sente aquele dificuldade de tudo, de viver. Ela dizia que ela tinha uma dor normal. Uma época ela não conseguia sair da cama. Anitta também tem, né? Anitta tem, Larissa Manoela tem. Muitas famosas têm e falam disso. Sim. É muito importante. Tem a ver também com o hormônio, né, ali também. Eu tenho uma paciente minha que ela sofreu bastante. Ela fez até uma cirurgia que ela limpou tudo ali, né? Porque ela queria engravidar, não conseguia engravidar, porque o grau de infertilidade é muito grande devido à endometriose. Ela fez uma limpeza total ali. E pior que depois, na bexiga dela tá muito colada ali, ela teve que chegar e limpar, e depois ela ficou lá fazendo fisioterapia pélvica durante muito tempo, porque ela ficou com incontinência urinária devido à cirurgia. Então, é uma endometriose, quanto mais precoce você tratar, melhor, né? Porque a endometriose, ela é tecido do útero que não tá no útero. Você imagina, então, a mulher descama o útero na menstruação, ela sente dor na bexiga, no intestino, tem até no pulmão e no umbigo. Eu já vi um caso de uma paciente que tinha no umbigo, o umbigo dela sangrava quando ela menstruava. Olha só que doideira. É verdade. É puxado. Puxado. Vamos pra próxima. Zilu. O que Zilu tem?
Eu tô por fora. Zilu tem, ó. Tem? Herpes zoster. Herpes zoster. herpes É uma zoster. coisa também Sim. muito importante da Esse gente falar. nome tão agora recém-falado, né? A gente tá mais as na vacinas mídia. agora, né? As Disseminado. Vacina da herpes zoster. acima de 50 anos, né? Tem que fazer mesmo, né? Prevenir. Porque até meu vizinho, semana passada, ele estava com herpes zoster, falou, Luciano, nunca vi uma dor tão forte na minha Alucinante, vida. né? É isso aí. Pegou assim, o rosto dele, impressionante. O rosto também? Pegou Pega, toda porque a pega costas, às vezes pega rosto. Pegou, que é o vírus da catapora. o vírus Então, da às vezes a gente catapora. tem contato, mas às vezes é baixa a imunidade. A Zilu falou isso, que ela teve uma baixa de imunidade por conta de aborrecimento familiar, enfim, tudo que aconteceu na vida dela. E ela desencadeou a herpes zoster. E É aquela engraçado, dor... porque quando eu era pequeno, as crianças tinham sarampo, tinham catapora, eu tive sarampo, eu não sei, mas catapora, cachumba, e diziam na época que se você teve, não terá de novo, né? O que era bom ter, porque diziam que eram doenças de criança, eram doenças de criança. Então, quer dizer, dessas todas, a única que sai com algum novo vírus, digamos assim, alguma nova forma, é a catapora. Que você pode fazer ali. Por isso que o ideal, realmente, as vacinas hoje são bem estruturadas, bem estudadas. Então, pacientes acima de 45, 50 anos... Já tem que tomar a vacina. Quem teve... Geralmente, hoje em dia, a gente não tem muito... Quem não teve catapora, herpes, não leva tanto, acho que, a sério. Mas quem mas já quem teve catapora pode ter herpes zoster. Pode, Claro, pode. com certeza. E aí, e quem já teve quem, por exemplo, a gente que não teve herpes zoster, a gente nem pensa muito na vacina. Chega pra lá. Mas quem já teve, já sabe como é a dor, cara, ela quer tomar essa vacina, porque ela não quer ter aquela dor de novo. E herpes zoster também pode ter vários episódios? Pode. Então é porque é um vírus que tá em você. Da história das patologias infantis, né? Sim. Que dizem que é uma vez só. Não, porque ela tá em você, o vírus tá lá. Então você pode abrir, sempre que você tiver um estresse. Uma baixa de imunidade. Uma depressão, uma coisa assim. Ela acha uma E aí ela entrada. sobe. É muito comum nos idosos, né? Como falou. Sim. Que é diferente do herpes simples, né? Que o herpes simples, realmente, quando a pessoa está com baixa imunidade, realmente recorre, né? Sim. Tem herpes labial, genital. Então aí sim, aí tem a recorrência. Exatamente. E essa vacina nova também abrange não, o herpes simples não. Tá. É mais para os zoster mesmo. Os zoster. Alexandre, você trabalhou já na Globo e na Record. Qual a principal diferença das duas? Existe uma diferença? Produção? Como é que é? Bom, quando eu cheguei na Record, havia uma ideia de estar a caminho da liderança. Unidos pela Liderança. Eu lembro desse slogan. Não, era Caminho da Liderança. Liderança. Era Caminho da Liderança. Então, eu fui fazer uma primeira novela, Mutante, chamava-se Caminhos do Coração, e eu fui gravar em Miami. Caraca. Foram 18 dias em Miami, eu tinha um motorhome só pra mim. Igual os hollywoodianos. Igual ao Al Pacino, entendeu? Igual ao Al Pacino. E essa diferença, pra mim, era muito gritante, sabe? Só que era um motorhome desses de televisão. Eu abria uma geladeira side by side com tudo que você puder imaginar dentro. Porque era produção americana, então eles Era fizeram... produção americana. O sindicato americano estava ali porque tinha um ator americano gravando com a gente. Então, assim, tinha que, a cada 40 minutos, tem que ficar 10 debaixo do guarda-sol. Coisas inimagináveis aqui para o Brasil, né? Que o sindicato americano pedia, não pode passar do horário 1 segundo, mesmo que isso custe $40 mil, que era a diária do ator, enfim. Foi difícil para nós nos acostumarmos àquilo, mas foi muito... Enfim, gostosinho. foi uma onda, maneiro, né? Foi uma onda. E esse Caminho da Liderança fez essa novela, que foi um fenômeno, por exemplo. Porque teve várias temporadas depois, né? Tiveram 3 temporadas, mas eu me orgulho de estar na primeira, porque a primeira realmente foi um marco, né? E a gente fazia coisas que eram esses efeitos especiais. Como que era naquela época fazer isso? Então, nós filmamos em Miami e a gente via muitas coisas de efeitos mecânicos, ou seja, efeitos na hora. Tipo, eu tenho uma cena que o prédio desaba na minha cabeça. Tem uma explosão que a menina tem esses poderes e os vidros todos caem na minha cabeça. Então, isso é um efeito mecânico, não é um efeito de pós-produção que você não vê. Vai jogar um negócio na tua cabeça que vai ser dito Os vidros todos caíam. E eram vidros de açúcar, ou seja, parece neve, assim, sabe? Caramba, que tá caindo na sua cabeça. produção. Então, foi uma época em que a Record realmente tinha esse empenho
de estar a caminho da liderança e parecia saber quais eram os caminhos, entendeu? Nesse momento, tem estado, pode ser que funcione financeiramente, fazer uma produção só de temas religiosos, né? Mas para o ator, já não é mais muito desafiador, porque... Você fez Rei Davi também depois? Fiz Rei Davi, foi incrível o Rei Davi. O Rei Davi foi uma série de 19 capítulos em que eu levei 1 ano e 1 mês filmando. Bem esquema de série mesmo, cuidadoso. Bem esquema de cinema. Bem esquema de cinema. A gente fazia com uma câmera como no cinema. Entendeu? Então, também pra gente esse ajuste foi muito surpreendente. Mas você via o resultado na série, né? Filmar 19 capítulos em 1 ano e 1 mês, os resultados tinham que ser surpreendentes e foram. Sim. Então isso tudo foi numa época em que a Record estava buscando esse caminho e chegou muito junto ali, sabe? Eu lembro de amigos na Globo estarem de cabelos em pé quando Mutantes estreou. E aí, e essa coisa toda, quando eu não era mecânico, eram os efeitos de pós-produção. Eu já tinha feito no Sítio do Capão Amarelo um lobisomem. Nossa. Eu chegava 2 horas antes e saía 3 horas depois do set acabar. Cara. Eu acho que nunca ninguém recebeu tanta hora extra como eu nos lobisomens do Sítio do Pica-Pau. Essa minha nota dessa época foi até parar na produção, porque ninguém entendia. A gravação acaba 10 da noite, ele sai 1 hora da manhã fazendo o quê? Né? Ele tá rodando pelos estúdios. Era isso, era de tirar o pelo que me grudava no corpo inteiro. Já o lobisomem dos Caminhos do Coração era todo de pós-produção. Mas você usava roupa verde? Não, o fundo era verde, porque tinha os saltos, né? De elástico, quase um bungee jumping assim, no estúdio. Deve ser muito bom pro ator fazer isso, cara. Pular assim. Veja bem, o resultado foi muito bom, mas isso não é para nós um desejo de ator. Porque você contracenar com o vazio... faz muita diferença pra gente, entendeu? Mas é um trabalho de imaginação também. É um trabalho de imaginação, mas eu queria ter o olho. Tá. O olho faz muito importante. Sim. Esse contracenar, é como um Avatar, por exemplo, eu não posso negar o mérito, né, de uma produção como essa, mas todo mundo contracenava com fundo verde. Né? Todo mundo contracenava na base da imaginação, porque o outro não estava ali naquela hora. Então, a gente sofria um pouco disso com essa tecnologia tão grande. Mas o bom mesmo é quando você tem uma cena para ser dita. O que me diferencia dos ratos é o diálogo, entendeu? Então tem muito cinema, por exemplo, às vezes... Eu outro dia fui assistir a um workshop de um dos grandes diretores, arrebatou todos os quiquitos ano passado, que é um diretor do Ceará chamado Petros Cariri, que ele disse que teve muita dificuldade para começar no cinema do diálogo. Existe nos Estados Unidos uma função chamada dialoguista. Aquele que não é o diretor, não é o argumento e tal, é aquele que vai escrever a combinatória de palavras para o ator dizer. Ou seja, aquilo que você efetivamente ouve. E isso é uma função que a gente já tem uma certa carência aqui no Brasil e que dá esse medo, muitas vezes, para os diretores chegarem no cinema de palavra. E isso, para o ator, é o grande deleite, entendeu? É muito bom. É você poder dizer, estar sentindo aquilo. É isso, a gente vive do verbo, né? E o cuidado daquela palavra. Às vezes e o cuidado da palavra. Vou mudar essa palavra? Não, o cara pensou 5 dias para botar aquela palavra. Não muda. Eu tenho muito às vezes, mudar o que tá escrito no texto. A gente tem um certo apego, né? Não, mas na minha boca vai ficar melhor fazer de outro jeito, botar essa outra palavra. Pois é, mas há grandes sucessos que entenderam. A própria Avenida Brasil... O João Emanuel diz que tinha ali um elenco que podia improvisar. Ele permitiu esse improviso. O Valci já não gosta aqui. O Valci já não gosta. Tem uma história aí. O Valci já não gosta. Elizabeth Savala ficou muda uma semana porque mudou o texto dele. É verdade isso? É verdade, ele não gosta. Igual eu que sou escritor também, quando eu vou escrever, ou então quando a gente vai postar na rede social, né, o jeito que a gente fala para a pessoa que vai nos escutar, é uma coisa muito característica, porque uma mudança de uma palavra ali, você muda todo o contexto. E as pessoas também estão muito perceptivas para escutar.
Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o Verdade. que a gente vai falar na internet, o que a gente vai falar no livro, porque você cria todo um contexto para o paciente escutar, para a pessoa pro escutar, ouvinte, para o né? ouvinte escutar. Então é uma coisa, nós temos uma responsabilidade muito grande. Verdade. A gente está ouvindo... Nós como médicos, né? Você como realmente um apresentador fantástico, Iago aí, Influenciador, influenciador, Alexandre. Não dá mó medo de falar uma besteira aqui, cara. Dá A mó gente medo. tem que tomar muito tudo. Aqui você ainda tem o que a gente sonhou durante... Eu digo eu porque eu sou de época, né? É o que a gente sonhou, que era o videotape, né? Você poder cortar, A você gente poder vai, editar. o programa não é ao vivo. Você Mas tem poder aquela coisa do ao editar e vivo. É tal. muito difícil a gente cortar aqui, mas às vezes passa coisa. Mas você não chegou a ver na pesquisa que eu fiz malhação ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Malhação ao vivo? Foi a primeira vez na história da Rede Globo que a dramaturgia entrou no estúdio do Jornal Nacional para fazer ao vivo. Que é isso? Mas que época? Que ano isso? 98, uma ideia surreal do Roberto Talma de fazer malhação ao vivo. Então a gente estava O episódio inteiro? O inteiro no estúdio do Jornal Nacional. Mas Foi a mudaram... primeira vez que entrou de bermuda. A gente era moleque, né? Então a gente entrava de bermuda na Rede Globo, aqui no Jardim Botânico, porque o Projac ainda não tinha capacidade de transmitir ao vivo. Só o que transmitia ao vivo era o Jornal Nacional e o Teatro Fênix, que era ali no Jardim Botânico. Esse é um momento assim raríssimo da minha carreira. Foi um porque capítulo inteiro ao vivo? Vocês, tipo não. teatro. A gente chegava 13h, ensaiava, sem contar com as adversidades ou com o que pudesse acontecer no momento, na quentura, né? Sim. Então, assim, o primeiro episódio que a gente ensaiou muito... Foi uma loucura, porque só eu e o André Marques tinha um Gente, ponto André Marques eletrônico. O André Marques estava nessa. Ah, vocês tinham um ponto? Só eu e ele tínhamos ponto eletrônico. O resto do elenco não tinha. E, de repente, a gente se empolgou um pouco porque tinha participação do público pela internet. Tinha internet já? Em 1998. Era coisa de época, estava tudo começando, você não era nascido, mas era assim que aconteceu. Então, as pessoas falavam e a gente fomentava conversava com o espectador pelo computador. A gente respondia pela televisão e isso demorava mais tempo. A gente não tem como prever esse tempo. Mas tinha um roteiro? Tinha um roteiro da dramaturgia. O que não tinha o roteiro era das dessa interação. Tá. Isso tomou mais tempo do que o que a gente tinha planejado e a gente tinha que entregar para o próximo novela, programa, pra para coisa. novela. E o diretor gritava no nosso ouvido, vai pro fim, vai pro fim, vai pro fim. E a gente teve que pular pro fim, todo mundo ficou sem entender nada e a gente pulou pro fim e as coisas... E ao vivo é assim, né? Gente, eu nunca soube que teve um episódio da Malhação E ao ao vivo. vivo, Video Show nunca fez isso. Aí Video Show falhou, hein? Ao Podia ter vivo. colocado... Ao vivo, gente. A única coisa boa disso é que eu sabia a hora que ia acabar. Porque era uma dor de cabeça. Era um estado de atenção. É terrível. E de tensão, né? Imagina, Muito tá na grande, Rede Globo ao vivo fazendo uma coisa, você tem... Caraca, muito surreal. E é uma ideia muito boa, porque traz hoje em dia essa coisa do frescor do inesperado. Isso é o Roberto Talma, porque você né? não sabe o que vai acontecer. Roberto E Talma a já interação era- com a galera. Gente, essa ideia é muito boa. Por que vocês não fazem isso, gente? Porque é difícil, né? É difícil. Nossa, você não incorrer nos erros, ter atores. Hoje em dia é difícil você ter um plano sequência. Entendeu? Mas você é tem muito bom de ver, cara. Eu Quando adoro um ver. diretor consegue um plano sequência, quando tem um filme tem um filme com o Caio Black é inteiro em plano sequência. Tem um episódio do Sob Pressão que é inteiro em plano de sequência. Isso é incrível. Você precisa A série é maravilhosa, esse episódio você com a precisa ensaiar Marge. muito pra isso, né? Pô, é muito bom. Porque não é só o ator, né? É a consonância com o câmera, com a Tudo, luz. a luz. Toda a engrenagem Eles tem que funcionar à ensaiaram perfeição. dias e semanas aquele episódio, porque eles realmente, 40 minutos, Sim, não corta. não E corta. entra ambulância, entra não sei o que, é ferido. Não corta. É muito bom esse episódio. É assim, uma O peça, uma obra de Birdman, arte. que é um filme que ganhou o Oscar, Eu adoro esse as pessoas filme. acham que não tem corte, Mas tem corte. um corte na porta giratória Tem. do teatro. É. Quando a E não porta tem só gira, esse, tem não. um corte Tem aí. mais corte ali. Mas quando você consegue driblar pra percepção... pra ter aquela coisa. Né? Mas são poucos cortes. São poucos. São mas poucos. tem. Mas dá São pra... longos planos de sequência a lá Hitchcock.
Quando a gente tá num congresso ali, você chega, começa uma palestra, vem aquela endorfina para você falar, você vê aquelas milhares de pessoas, tudo querendo o seu feedback. E você tem que chegar, porque também não tem corte. Não tem corte. A sua endorfina vai lá em cima. Falou, né? O simpático vai lá em cima, o sistema simpático vai lá em cima, você chega, dá aquela tremida, você respira fundo e eu tenho que ir até o final. E é gostoso, né? Gostoso. Eu gosto quando tem isso. Quando eu venho pra cá, eu venho nessa adrenalina. Eu tô em cima do palco, eu sinto essa coisa. Eu gosto desse inesperado, dessa coisa. É o que mostra a gente. Não tem roteiro, não tá ensaiado. Tem um roteiro, a gente sabe pra onde a gente vai, pra onde a gente vai terminar. Mas eu dependo do que você vai me responder, dependo se uma luz vai cair. Não tem. Depende da pessoa que tá assistindo. Exatamente. Também. Pessoa, poxa, você tá ali, você tá dando o melhor para você, uma pessoa tá ali cochilando na sua frente, ou então falando, sei lá. Eu acho que também é essa falta de respeito das pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão muito sem respeito, né? Sempre mexendo no celular. Com o outro. É o cuidado, né? Lu, pra gente estar caminhando no fim, tá falando aqui no ponto que eu preciso ir pro final, pro final. Aí, olha só. Viu? Ponto. Pra gente encerrar, você falou que tem esse livro, onde é que a galera consegue achar? Consegue Amazon. Tem na Amazon, tem nas livrarias, tem audiobook. Boa. Né? Então, tem também no Kindle também, pode ser também. Pra ver, ótimo, então, pra ter digital. Hoje em dia, a gente tem muito paciente online, né? Eu tenho pacientes... Tem muito brasileiro que mora em Portugal, que mora em Miami. Então, as pessoas querem ler, baixa lá no Kindle que a pessoa consegue ler. O audiobook também. Então o livro tá na Amazon e tem presente pra vocês da Office Lab. Olha que bonita, cara. Poxa, caraca. Nossa, essa aqui é caprichado, top de linha, hein? Que isso. Tem presente. Puxa. O que tem dentro, que eu nem sei. Quem não gosta de presente, Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos abrir o presente. Poxa, um whey protein fantástico. Olha, o whey, cara. A gente falou tanta coisa que a gente não falou da importância do whey pra essa qualidade de vida, essa longevidade. E também tem um ômega também. Ômega 3 também. E tem uma canetinha do Office Lab também, ó. Perfeito. Chique, ó. Caneta linda. Pô, mas é um potão de whey. Deixa eu ver se potão, ó. É um potão. Aqui, ó. Caraca, Vitafor. Vamos ver aqui. Poxa, isolado, concentrado e hidrolisado. 24 gramas de proteína com glutamina e BCA. A gente tava falando muito da longevidade. O whey é uma ótima forma da gente conseguir trazer esse raporte proteico que é fundamental para a gente não ter perda muscular. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo músculo. Fundamental. Né? Para a gente não chegar numa sarcopenia, a reposição com o whey protein é fundamental. Prática de rápida absorção, funcional. Não sei o que. Em vez de comer 3 ovos e um pão, cara, pega esse whey, bate ali. Meu lanchinho da tarde todo dia é um whey protein. Mano, a minha avó toma whey, cara. Nossa, então, assim, não é só pra quem faz atividade física de alta intensidade ou só no dia que malhar. O whey é todo dia como uma forma de reposição de proteína. Total. É isso. Só Office Lab leu nossos desejos. Obrigado, E a proteína melhor, né? Que é isolada e hidrolisada, a melhor absorção que tem. É isso aí, gente. Poxa, obrigado. Valeu, rapaz, eu adorei o programa. Foi muito bom. A gente falou mas bastante coisa importante. Foi muito bom conhecer vocês. Sabia que teve Malhação ao vivo, gente. Adorei esse corte. Porque eu sou muito fã de Malhação. Depois vai lá, meu sonho é ter feito Malhação. Obrigado, de verdade. Obrigado. Adorei. Obrigado pela simpatia, pela sua forma legal de fazer o programa. Muito legal. Você obrigado, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque a gente faz com muito amor, de verdade. Continue sempre aí, que a gente sabe ver isso, né? Nos seus olhos. Entusiasmo, né? O brilho dos olhos é inquestionável. Poxa, parabéns. Obrigado. A gente fica emocionado aí pela seu profissional, pelo carinho que você nos convidou, né? Como tratou a gente. Nossa, parabéns. Obrigado, Luciano. De verdade, tô até emocionado. Poxa, fico muito feliz. Porque a gente faz com muito amor mesmo, formar. Tá com esse estúdio maravilhoso, essas 5 câmeras apontadas, uma ali, os meninos aqui da equipe. Com a Office Lab que conseguiu comprar essa briga com a gente, a Nutrindo também a clínica que eu trabalho. É suado, mas assim, eu faço com muito amor, com muito bom estar conversando com gente tão interessante nessa mesa que é muito bom. Legal. Que bom. Obrigado, gente, valeu, de verdade. Obrigado. Tchau. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar informando. Acho que a informação para as pessoas é o mais importante, né? É isso. Mas informação de qualidade também. Exatamente. Que a gente tem tanta informação, não saber internet qual... a gente tem que chegar a dar uma filtrada, porque tem muita gente também falando coisas... Atrocidades. Nossa, tem hora que, poxa, a gente fica vendo... São pessoas que não têm nem
uma formação e fico falando besteiras. Vamos falar besteira. Ditando verdades. E as pessoas... Aí você você como médico também, como colega, você deve receber isso. Poxa, doutor Luciano, doutor, né, Iago, chega lá, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Manda o post, manda o vídeo. Manda o post. Então a gente tem que ficar filtrando. Então eu falo para os pacientes, tomem cuidado. A internet é muito bom, mas tomem cuidado. Saber filtrar essa informação é muito importante. Mas aí nós como médicos, a gente tem que trazer o Alexandre como ator também, como paciente, uma pessoa também que sabe filtrar, público. É formador de opinião também. A informação é muito importante para todo mundo, mas a boa informação. A boa informação. Verdade. Então, Iago, tá de parabéns pelo programa aí. Obrigado. Eu vi os episódios anteriores, achei top. Eu te vem por aí, então vão ser melhores ainda. Então, se você gostou desse programa, segue o canal, clica no sininho para quando tiver vídeo, segue o Instagram, o TikTok, o Spotify, que a gente tá no Spotify também, Deezer, que você não perde nenhum episódio e mais convidados que vão estar por aqui. Tá bom? Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.